Olá, meus irmãos, boa tarde ou boa noite, ou da melhor forma que vocês se sintam confortável para estar aqui com a gente, fazendo esse pequeno estudo do Livro dos Espíritos, Não, perdão, o livro Céu e Inferno, o Livro dos Espíritos nós já terminamos a trajetória, estamos com o livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, como diz Kardec, segundo o Espiritismo, a nossa justiça divina, a gente vai resgatar aquilo que nós não fizemos de melhor aqui, Então, o céu ou o inferno está na nossa conduta de vida e de comportamento. Então, para dar início aos nossos estudos, à nossa leitura de hoje, entremos em vibração junto à espiritualidade maior, para que junto aos benfeitores amigos possamos, com a dimensão de luz e proteção espiritual que vem do alto, dar continuidade nessas palavras de amor e de compreensão para a nossa vida, para a nossa luta diária, para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E a cada dia agradecendo por essa oportunidade de aprendizado, junto a esses benfeitores que nos amparam, em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, o nosso canal aberto, aprendendo, aprendizes a vida inteira seremos das lições que a doutrina espírita nos propõe, mas tentando, com a nossa pequenez, fazer o nosso melhor. Gratidão, todos bem-vindos, e a paz, a luz e a proteção de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior, esteja agora e sempre com todos nós em nossa humanidade. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós estamos no capítulo 3 falando o céu. E o meu item é o 5. E o item 5 nos diz assim: o homem se constitui de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, o ser racional e o ser inteligente. O corpo é o envoltório material que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento de sua missão na Terra, permitindo-lhe executar os trabalhos necessários ao seu adiantamento. O corpo se destrói depois de usado e o espírito sobrevive a esta destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas matéria inerte, como um instrumento privado do braço que se movimenta. Sem o corpo, o espírito continua integral e é vida e inteligência. Deixando o corpo, ele volta ao mundo espiritual de que saíra para se reencarnar. Há, portanto, no mundo corpóreo, constituído pelos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, constituído dos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corpóreo, em razão do seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a qualquer outro globo. O mundo espiritual estende-se por toda parte, e ao redor de nós e através do espaço. Nenhum limite podemos assinalar para ele, em razão da natureza fluídica do seu envoltório. Os seres que constituem não se arrastam penosamente sobre o solo, mas atravessam as distâncias com rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que retinham os cativos. Então aqui nos fala, meus irmãos, que nós temos o corpo e o espírito. E para que esse corpo possa vir aqui nessa condição de resgate e de evolução espiritual, esse espírito se religa ao nosso corpo, dando essa vivência a esse corpo. Que o corpo, sem o espírito, ele é matéria inerte, é matéria morta. Se o espírito se afasta do corpo, nós não somos mais nada, é só um corpo morto que está lá, uma matéria morta. Então, para nossa vivência, esse espírito se acopla em nós, para que a gente tenha essa vida em abundância, que nós respiremos, que toda essa conduta desse organismo físico se manifeste com todas as bondades e benesses que o Criador nos deu,
visão, tudo, respirar, falar, andar, caminhar. Então o Espírito se manifesta entre nós para dar essa vivência desse corpo físico para os nossos desafios aqui na Terra, né? Então por isso que ele fala que nem sempre o espírito o corpo físico vai ficar arrastando, né, pelo lodo, pelo limbo, não. Porque o espírito vai avançar e vai desprender do corpo, por isso que fala, nem céu e nem inferno, e sim a conduta de cada um. O espírito vai se desprender através da morte, né, deixando esse corpo inerte lá para a terra em decomposição, e o espírito vai vivenciar novas experiências na espiritualidade, conforme a sua conduta e o seu comportamento, como a gente diz. Que tudo é a lei de causa e efeito, né? Como diz lá, tem várias moradas na casa do Pai. Então nós iremos habitar em umas. Então por isso para nós espíritas nem céu nem inferno, e sim planetas de provas e expiações, moradas espirituais de reparação e restauração. Então tudo é um processo de conhecimento onde a inteligência humana já alcançou e adquiriu. E Kardec lá atrás já trouxe toda essa sabedoria para a gente, para vocês verem como hoje se pensam de outra forma, né? Que tem vidas na espiritualidade, que o espírito sobrevive depois do corpo. Antigamente ninguém acreditava, morreu, acabou, vai para o céu, vai para o inferno. Se for bom, vai para o céu, se for mal, vai para o inferno. Essas crendices muito atrasadas. Mas Kardec já vinha lá de 1800 mostrando para gente que hoje tem melhor aceitação, ainda tem resistência, mas a gente sobrevive através do espírito. E céu e inferno depende da condição que vivenciamos aqui. Queremos o céu? Sim. Então vamos fazer o nosso melhor de conduta reta, cristã, de bondade, de benevolência, para poder espiar lá na espiritualidade um processo de uma morada espiritual, uma colônia espiritual de regeneração, já de restauração, que a gente já possa ir, como eu sempre falo, quando desencarnar, tomara que nós cheguemos pronto para ajuda, para trabalhar, para ser solidário com o espírito no plano espiritual, porque nas moradas da casa do Pai, como o nosso Mestre Jesus nos disse, vamos habitar em alguma colônia para ajudar. E se ainda não expurgamos da forma que teria que ser, iremos retornar uma nova encarnação para um novo aprendizado, para uma nova conduta de experiência. Então a alma vivifica, né? E o corpo se decompõe. E agora no item 6, os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dispondo da aptidão para todas as aquisições para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Como eu falei, né? A gente vai evoluir conforme a nossa vontade. Deus dá toda a inteligência para nós seguir e fazer isso, e progredir e melhorar. O nosso livre-arbítrio é que a gente se nega a fazer o que é melhor para nós. Pelo progresso, adquirimos novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novas possibilidades de prazer, desconhecidas dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem, compreendem aquilo que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir e nem compreender. A felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, de dois espíritos, um pode ser tão feliz como o outro unicamente porque não é tão avançado e intelectualmente e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. Quer dizer, aquele que trabalha para o seu processo evolutivo, que faz a sua melhora de conduta, de caminhada evolutiva, vai habitar numa morada, vai se sentir o espírito feliz, agradecido, né? E aquele outro que talvez não fez nada, ele vai entrar um pouquinho em sofrimento e tristeza, de quando despertar saber que, poxa vida, eu podia ter feito melhor e não fiz, né? Quer ver o remorso, o arrependimento, e vai se sentir infeliz. Mas na misericórdia vai ser acolhido, amparado, junto às equipes socorristas, que Deus sempre dá oportunidade, né? Ele não deixa nenhuma ovelha ficar perdida. Ele sempre vai cuidar dos seus filhos. Embora estando ao lado a lado, um pode se encontrar nas trevas, para que o outro tudo é resplandecente ao seu redor. Da mesma maneira como um cego e um vidente pode se dar as mãos. Um percebe a luz, entretanto não impressiona o outro. A felicidade dos espíritos
Sendo inerente às suas próprias qualidades, eles gozam por toda a parte, onde quer que se encontrem, na face da terra e entre os espaços ou encarnados. Uma comparação vulgar nos permitiria compreender ainda melhor a situação. Se, num concerto, se encontram dois homens, um bom músico de ouvidos exercitados e o outro sem conhecimentos musicais, de sentido auditivo pouco delicado, o primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto o segundo permanece insensível. Isso porque um percebe e compreende o que não produz nenhuma impressão ao outro. Assim acontece com todas as alegrias do espírito, que está na razão direta de suas aptidões para senti-las. O mundo espiritual está repleto de esplendores, harmonias, sensações que os espíritos inferiores, ainda sujeitos à influência da matéria, não podem sequer entrever, pois são acessíveis apenas aos espíritos depurados, né? Olha como ele fala, né, da nossa libertação espiritual, que a gente nem fala de inferno, né? Que ele fala da depuração. Quanto mais apurarmos o nosso espírito, mais iremos ser felizes na espiritualidade. Os espíritos que ainda não sentem essa felicidade porque ainda está muito preso à matéria física. Então, o apego nos torna infeliz, nos leva para uma dimensão de sofrimento, de tristeza. Então, tudo isso é avaliado na espiritualidade com uma sensibilidade de cada um, aos gostos de cada um, como ele falou de uma orquestra, né? Um tem ouvido apurado, sentiu a melodia, se engrandeceu, se sentiu cheio de paz, né? E o outro que não tenha conhecimento desse processo da orquestra, foi indiferente para ele. Então, cada um tem a sua sensibilidade de sentir no seu espírito aquilo que o seu espírito tem afinidade. Às vezes o outro não vai ser feliz da forma que o outro sente bem. Então todas essas diferenças são depuradas e ajustadas. E como ele fala que no plano espiritual tudo é harmonização, tudo é benevolência, vai ter o quadro de encaixe para que todos se ajeitem no plano espiritual, né? Então olha a misericórdia de Deus, nada de inferno, e sim reparação, né? E agora tem a nota do autor, que eu vou ler aqui. Assim, o Espiritismo confirma o adágio, que a felicidade está dentro de nós, mas, ao mesmo tempo, desmente a sua posição, da elite e não do povo, de que os ignorantes são mais felizes que os instruídos. Como pode uma criatura ignorante, grosseira, sentir a verdadeira felicidade? Sujeita aos instintos animalescos, preso a interesses mesquinhos, apegado a prazeres passageiros, a felicidade dessas criaturas é ilusória e está arriscada a decepções contínuas. Na proporção em que a criatura se eleva, os seus sentidos se refinam, os seus prazeres passam do plano das sensações materiais para as sensações íntimas e espirituais, e a sua felicidade se amplia em perspectivas jamais suspeitadas. Ela atinge, então, aquele estágio de evolução em que a felicidade se torna permanente e invariável e não perturba por um fato exterior, pois para esses, os fatos, a ela possui também uma visão e uma compreensão que nos escapa, e os recursos que não possuímos ainda para prestar socorros eficientes. Não devemos, então, porém, confundir criaturas ignorantes e grosseiras como criaturas pobres, nascidas em meio obscuro e desprovidas de cultura do mundo, mas providas de cultura e do refinamento da alma. As condições sociais da Terra não correspondem às condições evolutivas do espírito. A nota do autor aqui, né, de Kardec, não é nem de Kardec, é do nosso Herculano Pires com João Teixeira, né? Então eles nos falam, né, que quando a gente está em estágio de desprendimento, de processo evolutivo, a gente vê as coisas de uma forma mais serena. A gente, vamos pôr essa questão aqui da nota do autor. Lá no sul, olha que
tragédia enorme. Acabou uma cidade inteira. E nós fazemos o quê? A solidariedade do povo é grande, o amor se manifesta, a bondade se expande. A gente não vai poder estar lá, mas tem muita gente que já está num comprometimento espiritual, chegando até lá para fazer essa prestação de ajuda. Espírito já comprometido com esse resgate naquela cidade. E a gente vai continuar fazendo as nossas doações, ajudando, amparando, fazendo a nossa pequenez aqui. Então ele fala que uns já tem tá apurado para estar lá e correr e ajudar. Outros ainda ficam por aqui. E nós espíritas, com essa certeza de que tudo acontece, tem uma lei de causa e efeito, a justiça de Deus está aí. Nós temos que orar bastante, ajudar no processo espiritual, na ajuda material, mas entender que a gente não pode deixar que a nossa vida se afunde assistindo, ficando depressiva. É muito triste, sim, a gente assiste, a gente fica triste de ver, mas a gente procura entender pelo processo evolutivo, algo tem aí para nós, de aprendizado, desprendimento muito grande. Quantas coisas estamos tirando e doando, porque já não é interessante. A necessidade lá é maior e o que nós temos aqui é tanto. Então a gente está tirando, a gente está doando. Então já estamos aprendendo a desprender e doar e ser solidários. E movimenta uma nação, um país, a pátria amada Brasil, todos os estados, todo mundo ajudando, ajudas de fora, pessoas com grandeza financeira se doando também. Então olha quanto desprendimento está tendo aí no processo evolutivo dessas pessoas na ajuda lá. Então olha como é bom a grandeza de Deus. Nem todos os ignorantes, como pensamos, são tão rudes assim. Às vezes tem a forma até de doação. Nossa, mas aquela pessoa é mal grossa, mas ela foi lá e se manifestou na ajuda, ela foi lá e doou da forma dela. Então isso também nos explica que é um verdadeiro céu a doação e o amor que eles estão levando lá, para apaziguar aquele momento de sofrimento e transição que eles estão passando. Olha que experiência que nós podemos tirar e aprender para a nossa vida, né, meus amados? E junto a Deus, a Jesus, que eles recebam muita força, muita proteção para esse recomeço deles, né? E nós aqui continuemos sendo solidários e agradecendo por estarmos em proteção, né? Que as nossas enchentes não chegou nem 1% do que aconteceu lá, né? Então somos agraciados, protegidos e a transição planetária está aí. E aí vamos servir da forma melhor que o Criador por nós para ajudar, né? Então gratidão, graças a Deus por tudo que Deus nos concede. E junto ao amor de Deus, a gratidão aos benfeitores que nos acompanharam nessa leitura, vamos vibrar para a nossa humanidade, nosso planeta, nossos irmãos do Sul e principalmente para a cura e para o socorro emocional de todos, para que eles tenham estabilidade, para que eles possam recomeçar nessa misericórdia divina. E disso pedimos ao nosso Pai amado, nossa Mãe Maria de Nazaré, que espalme suas mãos, bendita a todo aquele povo, e junto ao Pai Nosso, louvamos e agradecemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E obrigado aos benfeitores que nos ampararam. Que assim seja. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.